até pouquíssimo tempo atrás não tinha esse recurso de gravar aula, né? Ninguém gravava aula, né? Não tinha essa coisa. Então, assim, usem o recurso, aproveitem, ele existe, né? Vamos usar o recurso da gravação da aula. É legal pra caramba. Mas o mais importante é a interação no momento. É isso que fixa, sabe, Duda? Você pode até pegar e assistir, todo mundo aqui na sala pode pegar e assistir a aula de novo. Talvez eles entendam alguma coisa, né, que na hora que eu falei ali naquele momento não entendeu, desculpa, ou foi rápido demais. Porém, mais importante do que isso é a interação. É ela que fixa realmente o conteúdo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer para vocês assim, usem o recurso da aula gravada. Já coloquei aqui para gravar no meu computador, assim que eu tiver disponível, eu vou mandar para vocês, eu subo no Drive e mando para vocês o link para vocês acessarem, né? Mas não dependam, não fiquem dependentes da gravação da aula, né? Porque também não funciona, tá? Porque daí o que pode acontecer? Você assiste, outras dúvidas surgem e você acaba não tirando, né? Porque a matéria ela também tem um ritmo também para acontecer, né? Então não se intimidem, querendo perguntar, comentar alguma coisa, falem, tá bom? Na hora, não deixa para depois eu assisto a aula de novo, eu vejo se eu entendi. Não. Se não está entendendo alguma coisa, não conte só que a aula está gravada, tire a dúvida na hora. É importante isso também, tá bom? Relaxa, se eu tiver alguma dúvida, eu te falo, professor. Beleza. Não, Os menudos relaxado eu tô. ensinam a gente, não pode se reprimir. A gente tem que não se reprima, É, né? o menudo já dizia, não se reprima. Exatamente. É isso aí. Vamos que Eu acho que vamos, né? ninguém conhece os menudos na turma, professor, só os coroa. É, só os coroas, só os mais velhos, né? E o meu irmão que teve que dançar na apresentação de final de ano do colégio menudo, eu tiro o sarro dele até hoje por causa disso. Ele foi de Robbie, ele colocaram uma roupinha A de minha Robbie prima nele. tinha um pôster do Hobby no armário. Era Então, ridículo. pra galera, a primeira boy band, né, da década de 80, assim, a fazer esse tipo de coisa, foram os Foi. menudos aqui no Brasil, né? Muito da hora lembrar disso. Vamos para Era muito. nossa Vamos para nossa apresentação aqui sobre a cultura. Vamos lá. 7 considerações sobre a cultura. Assim como nós organizamos em 8 considerações sobre o humano, 8 afirmações sobre o humano, eu organizei aqui, né? É mais curta essa apresentação aqui, ela é mais rápida, mas ela é muito importante para nós, né? Porque assim, antropologia, então estamos falando sobre o humano. E agora, antropologia cultural é o nome da disciplina. O que é cultura? Então, a partir de hoje, a gente vai abordar com mais atenção esse fenômeno, que é o fenômeno da cultura. Eu não pretendo, de forma alguma, esgotar aqui com vocês, né? Não é o caso, todas as possibilidades de significado que nós podemos atribuir a essa palavra. São vastas e são vários significados complementares. Eu vou apresentar para vocês aqui um significado para a palavra cultura que eu acredito que é aquele que melhor casa com o design, que melhor casa com o trabalho de um designer, a proposta, né, e a função social de um designer, tá? Então, para nós aqui, a partir de hoje, né, a gente considera assim, a cultura, ela é a produção e a circulação simbólica que existe dentro de um grupo. Então, o que é cultura? Cultura é produzir símbolos e fazer circular esses símbolos. Fazer esses símbolos chegarem ao alcance de outras pessoas. Então, é esse movimento de produzir símbolos e fazer os símbolos circularem que cria o fenômeno que nós chamamos de cultura. Agora, veja como isso está escrito aqui nessa primeira tela. Olha só. A cultura, como produção e circulação simbólica, ela é o cultivo. Aqui tem um ponto muito importante. O cultivo da própria humanidade. Vamos pegar essa palavrinha, ela está até destacada, para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui com isso. Tá? Cultivo. Eu, até hoje, quando eu escuto a palavra cultivo, eu penso em agricultura, eu penso em você, sabe, tipo, plantar uma sementinha ali, né, e você cultivá-la. Né? O que significa cultivar? Está escrito aqui para baixo também, mas eu vou falar aqui de uma maneira mais livre. Cultivar é você acompanhar o desenvolvimento de algo interferindo de tempos em tempos. Então, você não só acompanha assim, só observando.
Você observa aquilo e você interfere em alguns momentos. Isso é cultivar. Né? Você tem uma ideia do que você quer daquela planta. Vamos pegar o exemplo da planta por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o ser humano. Eu quero, dessa planta eu quero perfume. Dessa outra planta eu quero a beleza. Dessa outra planta eu quero me alimentar dela. Daquela outra planta eu quero que ela me cure. Que ela cure a minha enfermidade. Né? Daquela outra planta eu quero que ela me proteja. Eu quero que ela cerque a minha casa e me proteja, porque ela tem espinhos e tal, que ela me guarde, que ela me defenda. Daquela outra planta, eu quero o estado psicoativo que ela me oferece. Eu quero viajar para outras dimensões da consciência usando essa planta, ingerindo essa planta. Então, né? Então o que eu vou fazer? Para que essa planta aqui me dê o que eu quero, eu preciso cultivá-la. De alguma forma, ou eu quero cultivá-la, eu quero interagir nesse processo. Então, o cultivo é esse acompanhamento e essa interferência. Nós, seres humanos, nós somos regados, usar essa palavra, né? Regados, alimentados, nós somos cultivados com o quê? A resposta que eu posso dar a partir do nosso estudo na aula de hoje é dizer assim, nós somos regados, nós somos plantados, nós somos cultivados com símbolos. Com símbolos. Tá? Para quê? Para que a gente se forme como seres humanos de um determinado tipo. Então, Rodrigo, eu tenho uma visão do tipo de designer que eu gostaria que vocês fossem. Essa visão, ela não é só minha. Ela é uma visão compartilhada pelos outros professores. Como é que eu sei disso? Porque tem um documento do curso, que é o projeto pedagógico do curso. O professor do curso de design do IED tem que ler esse projeto pedagógico. Né? Alguns de nós, tipo o Fabinho, estava falando agora há pouco, nós participamos da produção desse documento. Então lá, se a gente vai no projeto pedagógico do curso de design do IED, tem uma coisa assim chamada perfil do egresso. O que significa isso? É o tipo de designer que a gente quer formar. É o tipo de profissional que a gente espera que vocês sejam. Então, tem aí, vão prestando atenção, pra vocês perceberem. Tem aí um projeto de interferência. Né? Eu quero, assim, literalmente, eu estou sendo explícito nessa colocação que eu estou fazendo. Eu quero interferir na vida de vocês. Eu quero formar de alguma forma vocês, uma parte, né, que eu acredito que eu posso contribuir para que vocês sejam bons profissionais. Se isso é verdade ou não, se eu vou conseguir ou não, né, é um outro papo, entendeu? Mas eu tenho esse desejo. Então, eu tenho o desejo de cultivar vocês. Né? De certa maneira, uma vez por semana, eu estou fazendo a comparação aqui, a metáfora, para vocês entenderem. Uma vez por semana, o que eu faço? Eu venho regar vocês. Eu venho cultivar vocês. Entendeu? Eu venho aqui, o Fabinho acabou de regar, de cuidar. Como é que você tá? Como é que você tá? E você tá? Eu venho e faço a mesma coisa do meu jeito. Né? Por quê? Porque eu quero formar um tipo de ser humano. Eu acredito que eu tenho uma contribuição a dar nesse sentido. Né? Na formação de vocês. Agora, como é que eu rego vocês? Como é que eu contribuo? Com símbolos. Né? O que eu estou apresentando aqui para vocês? Símbolos, palavras, símbolos, né? Representações. Eu coloco certas palavras, certos conceitos, certos exemplos para circular aqui no nosso meio, dentro dessa sala. Né? Então, o que eu estou colocando aqui em movimento? A cultura. Ela tem que estar viva dentro desse espaço, que é o nosso espaço da sala de aula virtual. Os símbolos, eles estão circulando por aqui. A gente já viu o que é um símbolo. Né? Alguns eu trago dos meus mestres, daqueles que me ensinaram, que me formaram. Eu sou uma planta também, né? Em processo de formação, até o último dia da minha vida. Eu estou sendo formado. Tem pessoas que pensam em mim como eu penso em vocês. Pessoas mais velhas, né?
pessoas mais experientes em algumas áreas específicas. Algumas eu conheço pessoalmente e outras eu nunca vi pessoalmente, mas eu leio os trabalhos deles e eles me formam, né? Eu me rego, eu me banho com esses símbolos e eu vou me construindo como ser humano a partir desse conhecimento que eu vou acumulando, como vocês, da mesma forma que vocês, né? Então, eu cultivo esse ser humano que eu espero que vocês sejam, né? Regando, alimentando, né, vocês com determinados tipos de símbolos. E todos nós fazemos isso, uns com os outros. Vocês também fazem isso comigo, né? Vocês também têm uma expectativa de mim enquanto professor. Se eu não estou dando conta do recado, está acontecendo alguma coisa meio estranha, vocês têm mecanismos, né, que vocês podem acionar para modelar o meu comportamento também. Vocês esperam que eu seja um professor de uma determinada forma. O que acabou de acontecer com a Duda. A Duda falou, Rodrigo, grava a aula, mano. Você não está gravando a aula? Por quê? Não estou gravando. Precisa gravar. Esqueci de gravar. Você considera justa essa solicitação, esse pedido? Com certeza absoluta. Então vamos lá, vamos gravar a aula. É importante, né? Então o que é isso? Sou eu me ajustando à expectativa da Duda. E de outros colegas, com certeza dela, ela não é a única a querer a aula gravada, né? Então, eu estou me ajustando. Nesse sentido, vocês estão me formando como professor também, né? Então, a cultura circula dessa forma. E ao circular dessa forma, ela é o cultivo da própria humanidade, né? Eu quero que a Duda seja uma profissional de design de uma determinada maneira. Eu estou me esforçando para dar essa contribuição para que ela seja essa profissional. Ela espera que eu seja um professor de uma determinada maneira. Então, ela também está se esforçando para me conduzir de uma determinada maneira. Qual é o alimento que eu uso, né, para tentar cultivá-la? Os símbolos. Qual é o que ela usa para me cultivar? Os símbolos. Alguns ela recebeu, outros ela originalmente desenvolve, usando a criatividade dela. E é isso que nós fazemos. Vejam agora um outro detalhe muito importante quando nós pensamos na cultura, né? Esse exercício, olha a palavra que eu estou usando, exercício, né, do cultivo, ele é uma prática, né? Ele é uma coisa que a gente faz, a gente está fazendo. Eu estou aqui praticando a cultura, de certa maneira, né? Então, como prática, a cultura é uma ação, ela é uma coisa que acontece, né? Ela só está viva se os símbolos estão circulando. Eles não circulam de forma igualitária, eles não circulam para todos da mesma maneira. Então, há uma tentativa, uma vontade, muitas vezes, de impedir, de fato, que determinados símbolos circulem para fora de determinados limites. Vocês viram isso, e muitos de vocês colocaram isso no trabalho da AV1, quando vocês escreviam sobre os Tarahumara para mim. Então, muitos falam, olha, os Tarahumara, eles tentam, né, eles são meio fechados em alguns aspectos, eles não querem que os estrangeiros, que as pessoas que não são Tarahumara, né, entrem em contato com certos, sei lá, rituais, né, a língua, os costumes, eles não fazem questão de expandir isso. Então, eles, né, têm um desejo de que a circulação simbólica que eles produzem, ela não ultrapasse determinados limites. E da mesma maneira, eles tentam também se precaver, alguns, outros mais, outros menos, né, com relação ao quê? A invasão de símbolos estrangeiros, de símbolos dos outros. Ah, isso daqui a gente admite dentro da nossa comunidade, isso daqui a gente não admite dentro da nossa comunidade. Então, há essa tentativa de controlar a circulação. Ainda assim, eles intuitivamente entendem isso, assim como nós aqui na aula de hoje, racionalmente entendemos que o controle absoluto da circulação simbólica ela é impossível, né? Eu não consigo controlar exatamente tudo. Por exemplo, eu tenho uma expectativa do tipo de designer que eu gostaria que vocês se tornassem. E
da contribuição que eu gostaria que a antropologia desse para vocês nesse processo. Será que todo mundo vai atender a minha expectativa aqui na aula? Não, velho, não vai. Alguns vão... Vamos torcer que sim. Só que se é para torcer, eu posso até dizer assim, ó, vamos torcer até que supere, sabe, assim, que supere. Exato, né? Aí é bom. Aí assim é legal, né? Mas assim, a gente sabe por quê? Que eu não tenho esse controle absoluto. Né? Eu não consigo ter. Mesmo dentro de uma sociedade chamada de sociedade tradicional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Imagina assim. Então, eu recebo um conjunto de conhecimentos e o meu mestre, que me passou esse conjunto de conhecimentos, ele diz assim para mim: Rodrigo, sua função agora é repassar esses conhecimentos, mas assim, não é para qualquer um. E quando você for repassar esses conhecimentos para um iniciado, para uma pessoa que foi aceita dentro do grupo, você tem que repassá-los exatamente como você os recebeu. Exatamente, palavra por palavra. Muitos grupos de tradição oral, eles são assim. Então, você recebe, né, a história de um mito, ou uma chave mágica, de um encanto, né, de um ritual que você tem que exercer. Então, o seu mestre diz assim para você: você não pode mudar isso. Você não pode mudar. Você tem que repassar exatamente como você recebeu. O que eu, Rodrigo, vou fazer? Com todo respeito a isso que me foi dito, eu vou procurar fazer o meu melhor. Né? Então, eu vou receber o novato e eu vou repassar para o novato exatamente como eu recebi. Só que o que acontece, galera? O contexto já não é mais o mesmo, muitas vezes, você percebe? A personalidade, digamos, do novato, o repertório de experiências de vida que ele acumulou é diferente do meu mestre e é diferente do meu. Então, o que vai acontecer nesse processo? Por mais que eu tente, né, preservar, vai ocorrer uma fissura que é provocada pelo próprio dinamismo, a própria dinâmica, né? Ela provoca uma fissura, ela não permite que aquilo seja preservado perfeitamente. Essa fissura pode ser pequenininha, ou pode ser um rombo gigantesco, não importa para o que nós estamos vendo hoje. De uma forma ou de outra, é essa fissura que vai permitir que o que ocorra com o passar do tempo? A novidade, a transformação, a mudança. A mudança é inevitável. A mudança na cultura é inevitável. A única cultura que não muda é a que está morta. Pega o exemplo de uma língua, a língua portuguesa, por exemplo. Né? É uma língua viva, porque ela é falada por milhões, né, de pessoas. E o que vai acontecendo com essa língua com o passar do tempo? Antigamente a gente falava vossa mercê. Depois a gente começou a falar vós me ser. Depois a gente começou a falar você. E tem lugares em que a gente fala você. E quando a gente fala rápido, em São Paulo, pelo menos, a gente fala C. Né? Daqui a pouco a gente está falando E. Né? Eu estava falando disso ontem com um professor meu, que ele é linguista, né? Que eu faço um curso de quadrinhos também, né? Eu sou cartunista. E aí a gente estava falando sobre isso, justamente assim, de como que a língua muda, né? E que em várias línguas latinas, que são um pouco mais antigas do que a nossa, a gente já vê essa prática da abolição, assim, dos plurais, do S. E exatamente. Hoje em dia, no nosso cotidiano, a gente vê as pessoas falando assim, tipo, me dá, você vai no bar, você fala, me dá 2 chopp. Isso. Me dá 2 pastel. Então, assim, aí a gente tava falando, será que um dia vai também abolir esse S na nossa própria língua, né? Porque a gente vai modificando tanto, né, que ela vai se adaptando. Exatamente. Você vê algumas declinações do latim, a nossa língua ela é originária, né, do latim, aqui no Brasil, com uma série de outras influências, né, árabes, africanas, indígenas, né? Quer dizer, o português brasileiro é um português muito específico, né? A própria variedade de sotaques, enfim. Né? Agora, o latim, nós podemos dizer que o latim original, o latim antigo, esse não muda mais. Esse não muda. Por quê? Porque ele está morto. Né? Ele é uma língua morta. A gente conhece, eu posso aprender latim se eu quiser. A gente pode aprender latim. Assim, por exemplo, para se estudar filosofia, é necessário ter uma boa base de latim, né? Para se estudar profundamente. Assim como o grego antigo.
O grego antigo a gente pode aprender, mas qual é a comunidade hoje no mundo, o grupo que se organiza e tem como língua primeira o grego antigo? Nenhum, nem a Grécia, nem os gregos mais, né? Então, o grego antigo é uma língua morta. É morta, é uma palavra pesada, né? Mas ela indica o quê? Que aquilo ali parou de fazer parte da vida intensa de um grupo específico, né? Então, só pode ser preservada completamente a cultura que está morta, né? A cultura que está viva, ela pode, né, ser cuidada de uma maneira muito grande assim para se preservar, mas a gente nunca vai conseguir preservar totalmente, porque ela nasceu para ser transformada, ela nasceu para ser viva, né? E a vida está nesse processo de transformação. Então isso é muito importante da gente entender, tá? Bom, a gente vai falar mais coisas daqui a pouco, mas eu queria ouvir a Duda, porque a Duda tinha levantado a mão. Fala, querida, por favor. Não, eu abaixei porque eu ia falar mais ou menos o que você estava falando, que quando você começou a falar dos Tarahumaras e tal, por mais que eles tentem não compartilhar, não tirar aquilo dali para conservar o máximo que eles puderem da cultura, tipo, não tem como. Por exemplo, porque assim, depende de cada pessoa. Então, por mais que você passe, é aquele negócio que você falou, por mais que você passe igualzinho a história, a outra pessoa ela tem outras influências, outra cultura. Então, a interpretação dela vai ser muito relativa, vai ser muito diferente, assim. Perfeito, Duda. É isso mesmo. Outra coisa também que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. A gente às vezes pensa, olha que absurdo, né? Mas é um absurdo que ele é comum. Então a gente até nem percebe o quanto ele é absurdo. A gente pensa assim, por exemplo, eu vou estudar um determinado grupo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, os tucano, por exemplo. Eu vou estudar o povo tucano. Eu vou estudar esse povo. E aí a gente pensa assim, eles vivem da mesma forma, provavelmente, há milhares de anos, ou há centenas de anos, né? Esse é um pensamento que a própria antropologia já descartou há muito tempo. O que nós compreendemos, né? Os grupos étnicos, culturais, de nativos da terra, de nativos brasileiros, eles mudam também. Eles mudam, né? Um Guarani, e eles não mudam apenas, atenção, eles não mudam apenas como resultado do choque do invasor, do colonizador. Eles mudam muitas vezes internamente, né? Eles mudam, né? Porque às vezes um grupo Guarani ali, ele entra em contato com outro grupo e tem uma relação de amizade, de inimizade. Existe uma grande dinâmica interna aos grupos indígenas, né? E enxergar e pensar assim também, né? Por mais que sejam boas intenções, muitas vezes são excelentes intenções, do tipo assim, precisamos preservar a cultura indígena. Tudo bem, ok, mas entenda o seguinte, essa cultura é viva. Ela não é uma fotografia, ela não está no museu, ela está na vida das pessoas. Logo, ela passará por processos de transformação também. Como esses processos ocorrerão? Esses processos colocam em risco a própria existência do grupo? Opa! Então aí nós precisamos olhar isso com muito cuidado. Agora, são processos dinamizadores que o próprio grupo quer ter, então isso tem que ser olhado de uma outra maneira. Vocês percebem? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu gostaria que a partir de hoje, quem já não pensava assim, eu gostaria muito que vocês começassem a observar a coisa por essa perspectiva. Muito cuidado quando alguém disser assim, preservação da cultura, ou preservação, quer ver uma outra expressão que é muito complicada? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, preservação da natureza. Nós precisamos preservar a natureza. O que você quer dizer com isso? Nós precisamos deixar a natureza lá, intocada. Não, mas isso não existe. Como assim não existe? Não há grupo humano, não existe grupo humano que não interaja com a natureza. Por quê? Porque nós somos a natureza. Toda vez que você respira, o ar que você coloca para dentro do seu pulmão, ele é natureza. O seu corpo é, de certa forma, a natureza. Você está dentro da natureza. Tem gente que pensa assim, eu vivo na cidade, então eu não estou no meio da natureza. Minha amiga, meu amigo, a cidade está onde? Está no planeta, não está? O planeta é o quê? Esse conjunto de forças geológicas, climáticas, né? A matéria-prima que te cerca, seja ela plástico, metal, madeira, vidro, veio da onde? Então você é natureza, né?
Essa dicotomia que a gente produz, né? A própria antropologia já olha para isso de forma muito crítica. Natureza de um lado, cultura do outro. O humano de um lado, o natural do outro. Né? A gente já meio que não percebe mais dessa forma. Né? Não são antagônicas essas forças, elas são complementares. Né? A cultura, de certa maneira, nasce da natureza. Por que eu digo isso? Porque se não tem natureza, não tem a base dos fenômenos naturais, não tem ser humano, não tem carne, não tem sangue, né? Não tem planta, não tem oxigênio, não tem atmosfera. Então não tem cultura. Não tem cultura, não tem ser humano, não tem cultura. E para ter ser humano tem que ter o quê? Carne, né? Processos naturais, certo? Seres vivos não humanos. Como é que o ser humano vive sem os seres não humanos? Não vive. Não tem sociedade humana sem os seres não humanos. Não tem sociedade humana sem planta. Por quê? Porque sem planta não tem oxigênio. Né? Então você acha que você está na cidade, você está fora da natureza? Isso é uma ficção. É uma loucura quase. Né? E hoje a gente consegue perceber o dano que essa ficção causou também. Você tá, toda vez que você faz isso, é natureza, cara. Ela pode estar poluída, ela pode estar zoada, mas é a natureza entrando em você, sendo você. Então é muito importante a gente entender. Preservação da natureza, talvez seja interessante a gente pensar assim: preservação da memória, ou seja, do conjunto de conhecimentos acumulados ao longo dos milênios, dos séculos. Preservação de uma memória da cultura. Isso é muito importante. Né? Saber o que aconteceu antes, né? As tradições, entender que isso existe, aí sim. Mas preservação da cultura como uma coisa que não pode mudar, ou da natureza como uma coisa que a gente não pode interferir, as pessoas elas inventam isso, né? Elas falam assim, não, porque o índio ele não interfere na natureza. Como não interfere na natureza? É claro que interfere na natureza, né? De uns tempos... É um preconceito, né? Pensar Total. nisso. Ele vive na floresta que ele não está interferindo ali, ele faz a civilização dele da mesma forma. Exatamente. Só que são processos diferentes. Eu acho que, como a religião deles prega muito essa coisa de que a natureza é um espírito, a natureza é um Deus, então eles tendem a lidar com isso de uma forma diferente, mas não que eles não interfiram, né? Exatamente, são interferências diferentes, não a ausência de interferência, né? Sabe, tem uma história, a gente vai ver com bastante detalhamento isso daqui a algumas aulas, né? Mas eu já posso adiantar um pouquinho aqui para vocês, né? Os pesquisadores, até agrônomos, nós estamos falando aqui de biólogos, agrônomos, a gente já não está nem falando mais de antropólogos. Eles começaram a observar uma certa constituição do solo, da terra, na Amazônia, de uns anos para cá, e isso era um mistério para eles. Eles não entendiam como que aquele solo podia ter determinadas propriedades nutritivas, sabe? A presença de determinados elementos, né? Como que a natureza, sozinha, teria produzido aquele solo. E eles ficaram quebrando a cabeça, encafifados, quais foram os processos climáticos, né? Os ventos, como é que esse solo teria surgido aqui? Até que alguém, na verdade um grupo, né, de pesquisadores disse, não, cara, o que acontece? A gente está olhando para um solo que ele vem sendo manejado pelo ser humano há milhares de anos. Atenção àquilo que eu vou falar para vocês aqui agora, porque é uma coisa que, quando eu falo, muitas vezes a galera fala, mas não é possível. Né? A Amazônia, ela é como é graças à presença humana na Amazônia. O ser humano está na Amazônia há milhares de anos. E aí começou a se falar a partir daí numa coisa que a expressão é essa, depois a gente vai ver mais isso detalhadamente, solo preto de índio. Solo preto de índio. Às vezes são metros, né, de um solo que foi preparado por grupos humanos para ter aquele tipo de fertilidade. Nesse sentido, as pessoas não entendem. A Amazônia, de certa forma, ela é um grande jardim, velho, manejado por grupos humanos há milhares de anos. Só que, como a Gabi falou, eles manejam, eles interagem com essa comunidade, olha a palavra que eu estou usando, com essa comunidade de seres vivos, não humanos, e essa é uma das grandes diferenças que a Gabi falou, puxando
pela questão da cosmologia, da visão de mundo deles, né? Mas que eu puxo aqui, trazendo para essa ideia de organização social, né? O índio, ele entende que na organização social dele está o outro índio, o outro ser humano, mas também está a planta, também está um animal. E eles são tão importantes para essa organização comunitária como o outro índio. Então ele entende, né? Não tem essa, eu sou superior, a árvore é inferior, não tem essa ideia muito para eles, sabe? Então é uma grande comunidade composta por seres humanos vivos e por seres não humanos vivos. E eles interagem. Se a gente for pensar assim, um exemplo até bestinha, né? Depois que eu assinei aquele negócio lá do Disney Plus, eu assisti de novo, né? Os filmes da Disney e tudo, tem as animações. Aí eu tava vendo com meu marido esses dias o filme da Pocahontas, né? E é muito lindo isso, porque assim, não é o índio brasileiro, é o índio norte-americano, mas ele mostra muito essa relação que eles têm com a natureza, porque a avó dela morreu e ela ainda fala com a avó dela através da árvore. Então ela acha que aquela árvore é a avó dela. Exatamente. Então, assim, esse pensamento a gente tinha dos nossos nativos também, assim, o porquê que eles respeitam tanto a natureza. Eles consideram muitas vezes que aquela natureza é parte da família deles, de certa forma. Exatamente. Eu vivi uma situação, eu nem ia falar disso na aula de hoje, mas agora a Gabi me fez lembrar disso. Eu acho uma história tão bonita, queria compartilhar com vocês. Assim, em 2018, eu estive na Índia, né? E eu fui para o Rajastão. Que legal! No deserto de Thar, né? No Rajastão tem um deserto, o Rajastão é o estado da Índia, né? E dentro desse estado tem um deserto. Esse deserto ele pega um pedaço da fronteira da Índia, um pedaço da fronteira do Paquistão também, chama-se deserto de Thar. E eu estive lá, fiquei lá alguns dias nesse deserto, e numa das nossas... um dos nossos anfitriões nesse lugar foi um homem, um empresário indiano, que tinha uma pousadinha ali no deserto. E a gente ficou lá. E aí, numa noite, ele chamou um grupo de músicos, né, para se apresentar, para dançar, fazer um espetáculo lá turístico, né? E a galera tava bebeu umas brejas e tal. E teve uma hora, eu estava sentado no descampado, na espécie de varanda ali da pousada, né, assistindo a apresentação musical, e depois alguma coisa chamou a minha atenção assim, eu parei de olhar para a apresentação musical e eu vi o dono da pousada cuidadosamente agachado assim, ele permaneceu agachado um tempão, e eu vi que ele estava fazendo tipo um movimento assim com a mão, né? E aí eu levantei, fui ver o que ele estava fazendo, e ele estava delicadamente tirando um besouro, aqueles besouro rola bosta, sabe? O escaravelho, né? Aqueles besouros do deserto, grandão, ele estava tirando para fora, assim, sabe? E falando, e tirando para fora. E aí, quando o besouro finalmente saiu, ele pegou o besouro na mão, ele viu que eu estava olhando para ele levantou assim, e ele falou de uma maneira que eu nunca vou conseguir reproduzir, mas que me deixa emocionado, assim, até hoje. Ele virou e falou assim, falou para mim assim, ele devia já estar meio chapado, também estava feliz, né, porque a pousada estava cheia, né, estava rendendo uma grana ali para ele estava muito contente, dava para se perceber. E ele virou para mim e falou assim, com muita seriedade, como se ele estivesse me apresentando realmente alguém muito importante. Ele virou e falou assim, esse daqui é o meu avô. Ele falou assim, esse daqui é o meu avô. E mostrou assim o besouro para mim, assim, o besourão, e deixou o besouro ir. Sabe? É isso. É uma relação muito profunda é muito mais profunda do que a gente imagina, essa relação deles com os outros seres, né? Exatamente. E a gente pensa assim, mas esse homem é um homem que está perto de uma das cidades mais povoadas do mundo. Ele não está tão longe de Nova Delhi, assim, sabe? Ele é um homem do século XXI. Ele é um homem que usa celular, que usa computador, que dirige um carro, sabe? Que de repente tem ações na bolsa. Ele é tudo isso, né? Mas ele vê, né, o ser vivo, não humano, como um igual. Mas ele não mata também animais? Ele mata, mas se a gente volta a falar aqui do índio brasileiro, por exemplo, né? O matar e morrer também é parte do jogo, entendeu? Eu mato a capivara, a onça me mata. A cobra pode me matar também. Então, não é um desrespeito.
né? Você veja, o índio, e aí a gente volta a essa questão do caçador e coletor, né? O índio mata a caça, mas ele não escraviza o animal. Ele não escraviza o animal, né? Então, ele não tem criações, né, de escravos, digamos assim, que são mantidos ali, nem a planta. Né? Ele não tem a monocultura, ele tem uma roça. E essa roça, ela muitas vezes está no meio da floresta. Então, aquela planta que ele planta para colher, para comer, ela está em contato com várias outras, de várias outras espécies. Então, é uma forma diferente de se relacionar e de pensar o que é uma comunidade. A gente, quando fala comunidade, a gente não pensa geralmente, né? A comunidade de seres humanos e não humanos. Eles pensam, a todo momento eles pensam. Agora, isso é uma coisa que a gente pode aprender com eles, muito interessante, né? Por quê? Tentem pensar por um segundo como seria a história da humanidade, por exemplo, sem o cavalo, ou sem o cachorro. Ou sem... O cavalo foi a primeira grande arma de guerra. Né? Então, o cavalo definiu o destino da humanidade. Eram os exércitos que tinham cavalo e a galera que não tinha chance nenhuma. Exatamente. Né? Então, assim, o primeiro tanque, né? Exatamente. Até hoje no exército se tem a cavalaria. Né? Quer dizer, então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, né, que essa produção simbólica e essa circulação simbólica que gera a cultura, que produz a cultura, em cada grupo, né, ela vai admitir determinados seres. Né? Então, por exemplo, para aquele homem do deserto lá no Rajastão, falar com um escaravelho não tem nada de excêntrico, não tem nada de absurdo. Né? Ter uma relação de afeto com outro ser, né? Mas que ao mesmo tempo não é um ser domesticado. Aquele escaravelho, ele não é um bichinho de estimação daquele homem. Ele é a representação viva de um ancestral comum. Né? Então, o que isso demonstra? Né? Que a nossa ideia de comunidade, como vocês veem, de certa forma, nas aulas da coral, né? Ela pode ser ampliada, né, para uma noção de comunidade que compreenda, que admita tanto os seres vivos humanos como os seres vivos não humanos. E isso, se isso é feito dessa forma, a gente desmonta essa dualidade, natureza e cultura. Porque parece que não faz mais sentido pensar desse jeito, entendeu? O próprio antropoceno traz para nós o desafio de repensarmos a relação entre natureza e cultura. E dessa forma, repensarmos a nossa própria humanidade, os limites da nossa própria humanidade. Isso é muito importante. Tá? Então, aqui, a cultura, a produção e a circulação simbólica é o cultivo da própria humanidade. E, como tal, é uma prática. É uma prática. E se é uma prática, é dinâmica. Tá? Segunda, assim como prática, a cultura é um fenômeno dinâmico, que necessariamente implica em fluxos na circulação e também em cortes. Tá? Isso é muito bem exposto num livro chamado O Antiédipo, né? Que é um livro do Deleuze, né, e do Guattari. É um livro que trata justamente disso. Né? É uma proposta, de certa forma, de uma nova psicologia, né? Uma esquizopsicologia, né? Digamos assim, e também de uma outra proposta da própria filosofia da natureza. Né? Então, o Deleuze explora muito isso. Né? Ele fala das máquinas desejantes, que somos nós, né? Criaturas vivas. Né? E por que ele nos chama de máquinas desejantes? Porque nós nos definimos no mundo, né, por esses fluxos e esses cortes de energia desejante, de libido, de força desejante, de querer estar no mundo, interagir com as outras criaturas. Tá? Então, é uma circulação, mas ela não é uma circulação livre. O símbolo vai para qualquer lado, de qualquer jeito. Não.
Existe o desejo do ser humano de controlar esses fluxos e de muitas vezes cortá-lo. Aqui não, esse símbolo, aqui ele não vai, daqui ele não passa. Que nome nós damos, pessoal, a essas tentativas de controlar a circulação simbólica dentro de um grupo? Nós damos o nome a isso de ideologia. Ideologia são os nossos projetos de controle dos fluxos, né, de circulação simbólica dentro do nosso espaço social, dentro do nosso grupo. Eu quero que essa palavra seja utilizada a partir desse momento, dessa forma, e que um número cada vez maior de pessoas admita a existência desse... Vocês lembram? Por exemplo, nas eleições de 2018, aquela história da mamadeira de piroca, do kit gay, né? Na época, candidato a presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele emplacou essa visão. Milhões de brasileiros começaram a acreditar que havia, dentro das escolas, um processo doutrinatório, né, baseado num kit, né, chamado de kit gay. Ele deu uma entrevista à Rede Globo, ele levou lá uma cartilha, um livro que ele falou e tal. As pessoas acreditaram nisso. Mesmo que isso tivesse sido desmentido frequentemente depois, né, por várias pessoas, por várias autoridades, em várias áreas, em vários âmbitos, inclusive do espectro ideológico, gente mais de esquerda, gente mais de direita, veio a público desmentir. Mas ele conseguiu fazer, porque já havia também uma pré-disposição de uma parcela da população brasileira em acreditar nisso, por mais absurdo que fosse. Tinha gente querendo muito acreditar nisso. Então ele vem e diz algo que uma parte da população queria acreditar. Então ele consegue o quê? Ele consegue fazer circular um determinado discurso. Por que que isso interessa a ele? Porque isso vai ao encontro da pauta conservadora dele, da pauta de valores que ele quer representar como candidato, que de certa forma conseguiu, porque foi eleito. Então, o que isso demonstra? Um projeto de circulação. Olha, eu quero que as pessoas acreditem nisso. Eu quero que as pessoas incorporem essa visão de mundo. E quanto mais pessoas incorporarem essa visão de mundo, mais as pessoas estarão alinhadas com o meu projeto de poder. Vão votar em mim, vão me eleger. Eu vou ser o próximo presidente do Brasil a partir desse discurso. Né? Não só desse, mas esse é um exemplo muito interessante. Então, para perceber, para que a gente entenda aqui hoje o que significa ideologia. Ideologia não é uma coisa ruim, necessariamente. Até porque a ideologia é a consequência direta da linguagem. Da linguagem. Não, né? Quem diz isso? Né? Um famoso filósofo da linguagem, importante, né? Chamado Mikhail Bakhtin. O Bakhtin diz isso. Tem um livro dele que fala, na verdade, toda a produção dele se baseou nisso, né? A linguagem é um fenômeno ideológico. Por quê? Porque você usa a linguagem, todo ser humano faz isso, porque você tem um projeto de interferência. Eu estou fazendo isso agora. Não tem um professor que não faça isso. Não tem como ser professor e não ter um projeto de formação. A questão é, que projeto é esse? Que tipo de pessoa eu quero? Se eu estou lidando com informações verdadeiras ou com informações não verdadeiras. Eu acabei de falar, por exemplo, para vocês, sobre o tal da terra preta de índio, do solo preto de índio. De repente eu inventei isso. Vocês têm como checar. Vocês têm como entrar ali no Google rapidinho e colocar, né? Terra preta de índio, ver se eu inventei esse bagulho na minha cabeça. Né? Assim como uma madeira de piroca, kit gay, tem como checar isso. Tá? Agora, foi indicado, tá? Caso alguém não saiba, esse bagulho aí da mamadeira de piroca não existe, tá? É bom reforçar, porque ainda tem nisso, né? Pois é, pelo menos não existe dessa maneira, né? Quer dizer, da forma como foi divulgado, né? Então é isso, quer dizer, eu posso ter um projeto ideológico e deverei ter um projeto ideológico como ser humano adulto. Eu estou amplamente consciente de que eu sou um ser ideológico, né? E de que eu tenho projetos. Agora, eticamente, moralmente, eu, Rodrigo, eu preciso levar adiante os meus projetos ideológicos baseado, por exemplo, no valor da honestidade,
da fonte de qualidade, né? Então, eu vou conduzir assim o meu trabalho. Outras pessoas não veem problemas em mascarar, em mentir, em alterar as informações e também terão seus projetos ideológicos, né? Então, a ideologia é isso, é essa vontade de interferência, né, que cria um desejo de controlar a circulação simbólica dentro de um determinado grupo. Isso é ideologia. Tá? Eu sou um ser ideológico? Sou. Vocês são seres ideológicos? É claro que são. Quando você chega como designer e diz assim, eu quero melhorar a vida das pessoas, eu quero que esse meu projeto traga alegria para as pessoas, sei lá, sabe, que as pessoas se sintam reconhecidas nisso que eu vou produzir, nisso que eu vou criar. Por exemplo, como uma designer de moda, como um designer de moda. Eu quero que as pessoas se identifiquem, eu quero que elas comprem os produtos que eu estou oferecendo. Pronto, aí, você quer interferir no comportamento das pessoas dessa forma, mas é algo honesto, né? Você está colocando ali, olha, custa tanto, é feito desse material, né? Se não quiser, não precisa comprar, né? Foi feito esse trabalho, essa pesquisa para chegar nesse resultado. Se você valoriza a ponto de querer gastar o seu dinheiro com isso, puta que maravilha. Se você não tem nada a ver com isso, não tem problema também. Mas há uma tentativa de influenciar o comportamento. Logo, né, não há uma dimensão da vida humana que não tenha, de alguma maneira, a ideologia ali a pautá-la, né? Então, muito importante isso, pessoal, né? Não, aqui na sala não podemos demonizar, né, a ideia de ideologia e não podemos ser inocentes, né, ou termos a má fé de achar que seria possível existir um fenômeno como a educação sem a ideologia. Ah, eu quero uma escola sem ideologia. Não dá. Não dá. Porque você se baseia no tipo de ser humano que você quer formar. Então você já quer influenciar. Agora, o que dá é que essa ideologia que está na escola, que ela seja debatida, conversada, né? Fica aqui, pessoal, só para a gente poder fechar e para eu poder ouvir a Duda também, fica aqui um último comentário que eu acho que é muito importante, né? O maior cuidado que nós devemos ter quando nós escutamos alguém falar com a gente sobre ideologia é quando essa pessoa vem para a gente dizer que o discurso dela não tem ideologia nenhuma. Esse é o maior perigo. Os maiores sacanas estão aí. Né? Porque, na verdade... Nem o jornalismo é neutro, nem o jornalismo é neutro. O indivíduo é ideológico, né? Exatamente. Então, muito cuidado com isso. Olha, nós devemos combater a ideologia e tal, porque isso já é um projeto de poder. Você percebe? Portanto, já é ideológico. Você querer combater a ideologia é porque você está querendo pregar a sua ideologia de não ideologia. Então já é uma Exatamente. Exatamente. Então, né, muita atenção aí, porque se vem com esse discursinho, tem presepada aí no meio. Tem presepada no meio. E o problema, por que é presepada? Porque é escondido. Porque é maquiado. Entendeu? Porque é do tipo, eu vou fingir que eu não tenho a ideologia, né? Eu sou um ser de linguagem neutro. Eu sou um ser de linguagem objetivo. Eu não tenho nenhum projeto de poder. Quando eu abro a boca, eu só quero dizer verdades. Isso, na verdade, não interfere comigo, com a forma como eu vou viver. Como não? Né? Então, não tem como você escapar disso. O que tem é você... Então, você pode ser cristalino, você pode ser honesto, né? Ou você pode ser sorrateiro, ardiloso. Né? Então, tem projetos ideológicos que são muito claros, né? Como esse daqui, né? Como o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? E tem outros que são mais sorrateiros. Por que ser sorrateiro, se você pode ser honesto? De repente, porque você é sorrateiro, porque você não pode ser honesto. Porque se você, de fato, revelasse o que você quer, ninguém compraria essa merenda aí simbólica que você está querendo vender. Né? E aí você entra por esse caminho de dizer que não, aqui não tem ideologia. Como não? Como não? Pessoas que estão nos centros de poder dizendo que não são ideólogos. Como ocupar um espaço político sem ideologia? É claro que existe. Né? Fala, Duda. Se eu tiver entendido ideologia da forma certa,
a internet também é um meio que circula muito, né? Isso de ideologia. Então, é um meio que, de certa forma, assim, eu acho que mais nesse sentido, mais para ruim do que para bom. Tipo, é um meio onde você consegue mostrar o que você pensa e você encontra outras pessoas que pensam também igual. E aí acaba se formando um grupo em cima daquilo. Então, é daí que surgem aqueles grupos, enfim, né, doidos, assim, tal, extremistas, e aí acho que nesse sentido seriam ideologias ruins, assim, sabe? Elas são ruins justamente pela, pela incapacidade, né? Esses grupos, qual que é o problema desses grupos, né? O problema desses grupos é eles aceitarem jogar, digamos assim, o jogo ideológico de forma transparente, né? E eles fazem isso geralmente usando que procedimento discursivo? Dois procedimentos, né? Que na verdade, no final das contas, eles têm a ver com um, né? Que tem tudo a ver também com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre a possibilidade de reconstrução, né, da nossa versão do passado. Esses grupos, geralmente, o que eles dizem? Né? Eles dizem assim, que eles têm uma verdade, que aquilo que eles sabem representa a verdade, mas que essa verdade não é dissipada da forma como eles gostariam que fosse, porque existem interesses escusos, conspiratórios, né, em vários setores que não deixam que esse discurso, então, se propague. Então, eles aparecem para a gente, né, como os verdadeiros representantes da verdade. Desculpando aí a minha redundância, por favor, né? Os legítimos representantes da verdade. Eles têm a verdade. A verdade está com eles. Né? A verdade é única, é aquela, está com eles, e qualquer comportamento crítico com relação àquilo, ele é caracterizado como, ó, aqui estão me sabotando, não estão deixando que a verdade circule, porque a verdade, não sei o quê. Quer dizer, então, né, eles caem rapidamente, essas bolhas extremistas, né, como você colocou, né, Duda, eles caem nas teorias conspiratórias, né? As teorias conspiratórias servem muito bem a eles, né? Então, tem muito essa coisa também do inimigo, né? O inimigo, nós precisamos derrotar o inimigo, porque o inimigo, ele precisa ser varrido do mapa, ele precisa ser aniquilado, ele não pode. Quer dizer, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com a diversidade, inclusive com a diversidade de pensamento, né? Então, são grupos que são geralmente extremistas, justamente por essa percepção que eles têm da realidade. Ela é altamente ideologizada, mas para eles aquilo representa a verdade. E muitas vezes, uma verdade, veja que curioso isso, uma verdade original, uma verdade que se perdeu, que foi suja, sabe? Que foi contaminada. E eles são os verdadeiros guardiões dessa verdade. Eles querem manter a pureza dessa verdade. Eles não entendem, ou não querem entender, ou fingem não entender, que o conhecimento humano ele se constrói, na verdade, na diversidade de percepções. Né? Então, eles não querem a diversidade, eles não querem que exista um ambiente diverso. Eles querem que exista um ambiente monológico. Né? Eles são, nesse sentido, proselitistas. Né? Então, eles começam a separar o mundo entre os convertidos, aqueles que finalmente enxergaram a grande verdade, que se iluminaram porque enxergaram a grande verdade, e todo o resto, que por um motivo ou por outro não consegue enxergar essa verdade. Né? E o projeto deles é qual? Que todos sejam convertidos e que aqueles que não forem convertidos sejam eliminados, de uma forma ou de outra, ou na hora, plau, ou devagarzinho, sabe? Ao longo do tempo. Né? Então, não há a tolerância com a diversidade. Né? E essa é uma característica muito forte desses grupos. Né? E aí esses grupos, muitas vezes, para defender a ideia de que eles são os portadores da verdade, eles fazem uso de um discurso escatológico. Em que sentido? Eles dizem que eles são os representantes da verdade original. Por que eu fiz assim com a minha mãozinha? Né? Porque a verdade original está no passado. Ela está no passado. Então, eles foram preservando. Eles tiveram acesso. Todo mundo se esqueceu disso, hein?
mas nós nos lembramos. Né? Então, eles pegam carona na ideia de um discurso original, de um discurso de pureza. Vamos ficar nessa ideia de pureza aqui, rapidinho, só para a gente poder completar um pouco esse raciocínio, né? A partir aí do comentário da Duda, né? Muito oportuno. Então, assim, ó, pureza. Né? Quem aqui de nós nessa sala aqui, que não sabe que nós somos, do ponto de vista, por exemplo, genético, né? Todos nós aqui, todos nós vira-latas. Né? Todo mundo aqui, ou alguém aqui acha, alguém aqui na sala acha assim, vai chegar, não, Rodrigo, olha, a minha linhagem genética, ela não sofre alterações, ela vem de uma mesma região do planeta há 75 gerações. Então, existe uma pureza absoluta e tal, né? Quem aqui não sabe que é mestiço? Quem aqui não sabe, né, que a nossa linhagem genética ela vai se misturando ao longo do tempo, que não existe essa ideia de pureza. Né? Ela existe como discurso, ela existe como mito, né? Mas ela não existe na prática, ela não existe na realidade. Né? Então, por que esses caras, por que esses grupos vêm falar de pureza? Né? Ou vêm falar assim para a gente também, que é uma coisa que eles falam muito, antes era bom, antes que era bom, tem que voltar a ser como era. Aí você pergunta para ele assim, antes quando, meu irmão? Antes quando? Você está falando de quando? Ah, porque antes tinha menos violência no mundo. Quando? Quando? Ah, lá na década de 40. Não, a década de 40 é a década da Segunda Guerra Mundial. Né? Dezenas de milhões de pessoas morreram. Não, porque antes o cidadão de bem. Aí você pergunta, do que você está falando, cara? Né? Então você começa a perguntar, e obviamente essas pessoas elas começam a se irritar muito. Por quê? Porque as suas perguntas vão revelando as fragilidades e as contradições nesse pensamento. Né? Quando tudo poderia ser uma conversa tranquila, mas não é, né? Porque as perguntas, o questionamento inteligente, ele revela essas fragilidades. Né? Elas revelam, né, essa mitologia que foi construída justamente para fazer o grupo aparentar para os seus próprios integrantes como o grupo portador da verdade, né? do discurso original, de pureza. Mas isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Antropologicamente, pelo menos, não se sustenta. Pode se sustentar durante algum tempo ideologicamente. Né? Então, esse grupo tem força e ele acaba dominando lugares estratégicos nas estruturas de poder de uma determinada sociedade e, durante um tempo, ele vende esse discurso e as pessoas vão acreditando. Mas, para nós, dentro da antropologia ou na história, isso não se sustenta. Porque a gente vai coletando evidências que vão mostrando os buracos, as falhas desse discurso. E por isso que é legal estudar antropologia, né? Eu pelo menos acho, né? Porque traz para a gente essa percepção. Tá? Vamos seguir aqui, ó. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ó. 3. Pensado assim, o conceito de cultura se aproxima do conceito de natureza. Nós já falamos sobre isso agora há pouco. Né? Quanto à resistência diante da ideia de preservação. Como preservar, como estabilizar, como controlar efetivamente algo que é, em essência, movimento. Eu vou controlar, vou preservar a natureza, deixar a natureza bonitinha, do jeitinho que ela é. A natureza própria muda. Né? Você vai lá, depois de um dia ela está diferente. Né? Você volta lá, eu volto lá na nossa terrinha lá em Piracá, eu vejo as plantas crescerem, não sei o que virou, o galho da árvore caiu, aquele bicho que estava lá não está mais, aquele cogumelo que está lá já secou, não sei o que. Quer dizer, né? Como querer preservar algo que é, né, um fluxo, que é movimento, e a cultura é a mesma coisa. Né? Uma cultura totalmente preservada é uma cultura morta. Por isso, ao invés de preservação, Rodrigo, e vocês não precisam concordar comigo, não tem problema nenhum, mas eu prefiro, por exemplo, o termo defesa. Por que defesa? Né? O que se defende? Eu vou defender. O que se defende é a vida da cultura. Eu quero defender a vida da cultura, quer dizer, eu quero defender o direito das pessoas que produzem
e que fazem circular determinados tipos de símbolos, que elas possam permanecer, né, produzindo e fazendo esse mundo cultural vivo, circular. Né? Quando a Indonésia ela invade o Timor-Leste, qual é uma das primeiras coisas que eles fazem lá no Timor-Leste? Eles começam a cortar, proibir as pessoas de serem, de exprimirem, né, a língua, a religião, tudo isso. exatamente, exatamente. E lá no Timor-Leste falava-se o quê? Português, né? Por isso que é um caso interessante para nós, né? Porque faz parte da lusofonia, né? Desse conjunto de nações que falam a língua portuguesa. Então, quando a Indonésia invade o Timor-Leste, qual é uma das primeiras ações que eles tomam? Não pode se falar mais português, porque o português era considerado uma língua subversiva lá, né? Quando o Timor-Leste alcança novamente a sua independência, qual é uma das primeiras ações que são tomadas? Volta a língua. Liberar a língua, literalmente, né? Liberar a língua. A língua portuguesa passa novamente a ser legitimada. E por que esse é o interesse? Porque quando o invasor, quando o colonizador chega, o que ele quer? Ele quer desestabilizar a cultura. Porque ele sabe que desestabilizando a cultura, a possibilidade de manter a cultura viva, né, aquele grupo que era coeso. Por quê? Porque tinha um repertório comum. Esse grupo se desorganiza, ele se desestabiliza. Mas como o ser humano é um ser de linguagem, é um ser de cultura, as pessoas, os indivíduos que pertencem a esse grupo, eles não vão ficar muito tempo sem se preocupar em ter símbolos. Eles querem ter símbolos para eles poderem continuar a sua vida cultural. E aí eles vão pegar os símbolos de quem? Eles vão pegar os símbolos do dominante, do invasor, do colonizador. E isso vai levando a um apagamento, a um esquecimento daquela cultura de antes. Então faz parte de um projeto ideológico de colonização. Aí você chega, e aí para isso você tem várias estratégias, correto, pessoal? Você inferioriza, você fala, a língua, essa língua é uma língua ridícula, é uma língua bárbara, né? São vários os relatos, né, de pessoas que, por exemplo, quando chegam ao Brasil e escutam os nativos falarem, né, que ridicularizam. Até hoje é assim, né? Dizem que Isso a fala... aconteceu muito aqui com o projeto de colonização. Tinha os jesuítas e tudo que eles ensinavam tanto o português quanto a religião católica para os índios, porque a prática original dos índios era considerada inadequada para eles, né? Eles achavam Exatamente. que iam mudar isso. Exatamente. Você tem todo um discurso para defender essa ideia, né? De que é uma prática inadequada, de que esses índios são pagãos e que, portanto, vão para o inferno, né? Que a alma deles precisa ser salva e que a salvação só se dá através da conversão e que a língua deles é uma língua bárbara, a língua deles é uma língua inferior, feia mesmo, né, incapaz de expressar a beleza das coisas, e que as línguas europeias são mais bonitas, são mais adequadas. Então ele vai, né, então o que é isso? É um processo de apagamento da cultura, né, que vai levar ao quê? Né, a consolidação de um projeto ideológico, que é o projeto de quê? De domínio, né? Então o índio catequizado que esquece como se fala o seu idioma original, que esquece a beleza, a complexidade, a força das suas tradições. Pronto, ele foi assimilado, né? Ele não é mais o outro, ele é o mesmo. Né? Ele não é mais índio, ele deixa de ser índio, ele desaparece enquanto índio. Ele pode continuar vivo, mas ele não é mais índio. Tá? Então ele representa essa força, digamos assim, que antes era uma força alheia a um determinado projeto de poder e agora é uma força domesticada. E ele vai ser, né, recompensado, de certa forma, por isso. Né? Ele vai ser aceito, ele vai receber um nome cristão, ele vai receber o direito, sei lá, de comercializar, ele vai recebendo as insígnias daquele mundo, daquele tipo de civilização. E assim ele vai, geração após geração, esquecendo, né, que era possível viver de uma outra maneira. Onde há diversidade, passa a existir cada vez mais uniformidade. Só que essa uniformidade ela é sufocante, né? Por motivos que a gente vai poder comentar também ao longo das próximas aulas. Né? Fala, Duda.
Não, duas coisas só. Uma coisa, a Tere pediu só para avisar que ela pediu desculpas porque ela precisou sair da aula, tá? Ah, tudo bem. E a outra coisa era só uma observação mesmo que a gente estava falando sobre isso enfim, dos índios e tal. E a gente teve um assunto muito parecido em história da arte, que tipo liga muito com isso, que a professora começou a falar e tal sobre aquela cultura que eles tinham e tal do canibalismo e tal. E aí, enfim, de comer em parte depois de alguma pessoa de outro, enfim, que é rival, né, e tal. Sim, E aí também eles demonizavam isso, né? Então eles pensavam, caraca, eles com comem certeza. pessoas. É, são incivilizados, né? Porque praticam o canibalismo, que é realmente um tabu, né? Em grande parte do mundo ali europeu, né? Se não em todo ele, né? É considerado um ato absurdo, né? E para o indígena, dentro da ritualística da relação do indígena com o seu adversário, né? Isso É chega a uma ser reverência. é uma reverência, é uma honra. É Uma uma, honra você ser o índio, você ser o comido, né? Porque eles comiam exatamente. o mais forte, o mais que tinha coisas para eles absorverem, né? Exatamente, exatamente isso. Agora, a dificuldade da gente de aceitar, né, uma coisa como essa, né, revela mesmo a distância, né? Então, e aí você fala, mas isso aí, Rodrigo, o que isso tem a ver com símbolo? Isso tem tudo a ver. Eu já estou terminando, tá, Luquinha? Pode sair, já estou terminando, tá, gente? Eu sei que a gente passou aqui um tempo, mas a ideia é o corpo para o índio, o corpo do adversário, né, capturado, valoroso, né, ele é um símbolo de virtudes que os adversários querem, de alguma maneira, assimilar. Né? O corpo de um adversário, sei lá, de um determinado grupo, né, europeu ou de alguma outra região do planeta, né, que cai em combate, que é capturado, ele é entendido de uma forma completamente diferente. Ele é significado de uma maneira completamente diferente. Ele é um símbolo de outras coisas. Então, isso é muito importante que a gente consiga compreender. Né? O corpo é o primeiro símbolo. Ele é o primeiro símbolo. Quer dizer, ele é o primeiro objeto, digamos assim, a ser observado como representação de outras coisas que não estão ali. Tá? Bom, gente, semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto que é super importante para nós, que é a cultura. Muito obrigado por todas as participações, tanto aqui como aqui no chat, né? Eu estou vendo aqui a Nath aqui comentando, né? Exatamente. Eu também fico chateado, Nath. A Julie fez uma pergunta aqui, né? E a resposta é, Julie, sim. Isso é um exemplo, né? O tal do combate à ideologia de gênero, que em si é uma ficção. Essa história de ideologia de gênero, né, que tem tudo a ver com a coisa do kit gay e tal, né? É uma ficção criada com fins ideológicos, exatamente, né? Aí o Luca deu um exemplo aqui, né? A Gabi respondeu, e aí o Gianluca falou que ia sair, o Luquinha também. Pessoal, muito obrigado novamente. Desculpa aí que hoje eu passei do horário. Deixem um oi de vocês aqui. Um beijão para todos. Bom final de semana. Muito obrigado. Eu vou tirando fotografias aqui da tela para poder fazer o controle das presenças. Tchau, professor. Obrigada. Até a próxima semana. Até a Bom final próxima de semana. semana. Valeu, Tchau, gente. tchau, obrigada. Beijos para todos. Muito obrigado, Tchau, pessoal. Pro, obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.